Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia para o 6º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Educação em Goiás. Lembrando que esse é um projeto SEDUC em Ação, que tem programações diárias com aulas para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Emerson Martins e as nossas aulas têm acessibilidade em Libras com o professor Cleiton. Muito bem, hoje o nosso tema será Cerrado. Por causa disso, eu vou tomar a liberdade de lhe tratar como uma pessoa cerradeira, um cidadão do Cerrado, alguém que vive e sobrevive nesse bioma maravilhoso. E o que é o Cerrado? Nós vamos agora já começar ilustrando. O Cerrado é um bioma de transição presente no território brasileiro e que circula por vários estados e regiões do Brasil. Vamos caracterizá-lo para você. Ele se apresenta como sendo, no espaço brasileiro, o segundo maior bioma, perdendo só para o amazônico. Está presente, como eu já disse, em diferentes regiões. Quer dizer, ele dá um jeitinho de chegar nas 4 regiões do Brasil. É claro, a maior parte dele está presente no Centro-Oeste, com grande presença no estado de Goiás, no nosso estado, né? Apresenta um clima quente, com períodos alternados, chuvoso e de estiagem. Lembrando que já estudamos o conceito de seca. Nós não podemos chamar a estiagem que ocorre no Cerrado como sendo seca. A seca se dá quando 2 estiagens se encontram entre um ano e outro. Aí é seca. Fora disso, nós temos estiagem. Graças a Deus, ela agora acabou e a chuva já está se avizinhando. Já chegou a chuva para nós. A vegetação é composta por árvores esparsas, arbustos e gramíneas. São aquelas árvores retorcidas, de raízes bem profundas, resistentes a esse tempo longo de estiagem, resistentes às vezes até ao fogo, que agora esteve tão presente aí, atacando o nosso bioma e também o próprio Pantanal e a floresta amazônica. E a fauna, professor, lá do Cerrado, aqui do Cerrado, como é que ela se apresenta? É uma fauna que se apresenta com grande diversidade, belíssima. O professor Yuri já vinha tratando um pouquinho, agora há pouco, de um grande símbolo da nossa fauna, não é? O lobo-guará. Mas também temos o tamanduá, temos o veado campeiro, temos a capivara, temos a onça-pintada e vários outros animais endêmicos dessa nossa região, desse nosso bioma. O Cerrado também se apresenta com uma variedade enorme de riquezas minerais. Não por acaso, nós temos no Cerrado, dentro do bioma Cerrado, uma grande quantidade de mineradoras que estão aí, você sabe, explorando o nosso solo, o nosso subsolo. Nós temos também um solo com poucos nutrientes, com grande concentração de alumínio, um solo que precisa de correção, que se apresenta com grande acidez, mas que não é obstáculo para a produção agrícola, que não é obstáculo para a produção de gado, para estabelecer em pastagens, por exemplo, basta uma correção, não é? E aí esse solo passa a produzir muito. Hoje nós somos, o Cerrado, uma área, uma região, um bioma muito procurado pelos produtores agrícolas, pelo agronegócio. A expansão da fronteira agrícola está presente no Cerrado. O Cerrado também abriga grandes, numerosas populações tradicionais, não é? Populações que estão vivendo no campo e populações que vivem também nas cidades, nos espaços urbanos. E hoje, na aula de hoje, nós queremos dar destaque para essa população típica do Cerrado. Essa população que nós vamos chamar de povos
tradicionais do Cerrado. Nós vamos nos dedicar um pouco mais ao estudo destes povos tradicionais do Cerrado. Mas para falar em povos tradicionais do Cerrado, precisamos antes fazer um resgate do que foi descoberto por estes pesquisadores, ou do que foi chancelado, cunhado por estes pesquisadores famosos aqui do Cerrado, o Altair Salles e o Paulo Bertrand. Esses sujeitos são responsáveis pela teoria que dá origem aos ancestrais do Cerrado, aos esqueletos do Cerrado, um dos mais antigos da América, já encontrados por aqui. E para esse antigo esqueleto, ou para essas pessoas antigas do Cerrado, que viveram aqui há mais de 13.000 anos, nós damos o nome de Homo serratensis. Quem é, professor, o Homo serratensis? É uma indicação daqueles que viveram aqui no Cerrado lá no passado, os primeiros que estiveram presentes aqui. Podemos dizer, então, os nossos ancestrais. Vamos saber um pouquinho mais sobre esses autores, esses pesquisadores? Então, a expressão Homo serratensis foi criada pelo pesquisador Paulo Bertrand, anote isso, para batizar simbolicamente a descoberta do professor pesquisador Altair Salles Barbosa. O esqueleto humano mais antigo das Américas foi encontrado pelo Altair Salles Barbosa e foi batizado com este nome pelo Paulo Bertrand. Ficou claro para você? Vamos saber um pouquinho aqui mais. Então, o Homo serratensis aponta também para o habitante tradicional do Cerrado, fruto ou não de uma miscigenação, de uma mistura de povos, né? Então, o Altair Salles, ele foi o pesquisador que encontrou esse esqueleto antigo, esse ancestral. E o Paulo Bertrand foi o responsável pelo nome, pelo batismo desse antigo das Américas encontrado no Cerrado. Tomou nota disso? Isso é bom demais saber, coloque isso bem anotadinho aí. Nós temos uma rede de ONGs em toda a região do Cerrado, em toda a área que o Cerrado ocupa, que vai se chamar Rede Cerrado. É formada por organizações não governamentais, ONGs, que dá destaque ao protagonismo dessas populações tradicionais na defesa do bioma Cerrado. Então, a Rede Cerrado é constituída por um grupo de ONGs que vai valorizar, que vai pesquisar o protagonismo dos povos tradicionais do Cerrado que lutam em defesa desse bioma maravilhoso em que nós estamos presentes. A Rede Cerrado trata estes povos tradicionais que você já pode visualizar nas imagens, alguns deles, como povos do Cerrado. Os povos do Cerrado são formados por estes que nós denominamos tradicionais, mas também por aqueles que estão nos espaços urbanos, formando no Cerrado um grande mosaico humano, cheio de beleza e cheio também de sabedoria. Olha só a diversidade de povos tradicionais do Cerrado que nós podemos apresentar para você nestas belas imagens. E agora nós vamos apresentar para você com leveza os nomes desses povos. Olha só, os gerazeiros, eles são estes povos que se apresentam aqui, localizados ali no norte de Minas Gerais. Por isso, Gerais-eiros, porque estão ali no norte de Minas Gerais, uma região também cerradeira, uma região de cerrado, de bioma cerrado.
Nós temos aqui, ó, os vazanteiros, são aqueles povos que vivem próximos aos rios e aproveitam das enchentes dos rios e da fertilização do solo que está na margem dos rios para poderem promover os seus plantios, a sua subsistência, a sua agricultura, a sua atividade rural. Nós temos as quebradeiras de Coco-Babaçu, que estão mais na porção norte do Cerrado. São mulheres comuns que vivem dessa atividade econômica, daqui a pouco a gente retrata um pouco mais. E aqui nós temos os quilombolas, que você muito possivelmente já ouviu muito falar, hoje um patrimônio histórico e cultural da humanidade. E temos a população ribeirinha, aqueles que estão afixados às margens de alguns rios, da região do Cerrado, e também, obviamente, os povos indígenas. Povos, agrupamentos humanos de profunda sabedoria e respeito a este bioma. Amam e sobrevivem deste bioma que precisava muito ser reconhecido, preservado de uma forma mais ampla, de uma forma mais planejada. Então aqui, um mapinha do Cerrado, localização dele e a caracterização de alguns povos. Vamos ver se a gente consegue caracterizar alguns. Os povos indígenas, tradicionais indígenas, são 216 terras indígenas, 83 etnias, só no Cerrado. Estão presentes no Maranhão, Tocantins, Mato Grosso do Sul. Hoje somam só no Cerrado mais de 100 mil habitantes. Estão sendo ameaçados de extinção, estão sofrendo com o avanço das fronteiras, das novas fronteiras agrícolas, não é? Com a chegada avassaladora do agronegócio, principalmente, não é? Depois nós temos os geraizeiros, que estão ali na região norte, noroeste de Minas Gerais, da Bahia, já havia citado, né? Ameaçados pela monocultura, de impacto, e pelo impacto ambiental também, que vem sobre eles, não é? Sobre as atividades que eles desenvolvem, que precisam tanto para sobreviver. Nós temos também, vamos destacando aqui outra, o Feixo de Pasto é uma comunidade, é um povo, não é? Tradicional do Cerrado, muito importante também, são aquelas pessoas que fecharam áreas de pastagem, fecharam áreas de pastagens para evitar que os grileiros, que o avanço da agricultura moderna e da monocultura pudesse vir sobre eles e tomar dele as terras tão importantes para a sua sobrevivência. E aí eu vou destacando aqui outros povos, os quilombolas, que nós já falamos, não é? Temos as quebradeiras de coco, também já iniciamos alguma fala sobre elas. Elas têm aí todo um movimento organizado para defendê-las, os seus direitos políticos, né? Os seus direitos de cidadão, as suas lutas, não é? Bem como os seus interesses para promover a manutenção da palmeira e da própria atividade que a sustenta, né? E nós temos aqui, ó, os apanhadores de flores sempre vivas. Estão presentes em mais de 50 municípios, envolvendo ali Bahia e Minas Gerais. Lutam por reconhecimento, por uma organização, lutam para serem assistidos por outros movimentos, ONGs e também, obviamente, algumas organizações políticas de interesse. E aqui, ó, eu quero destacar para você quais são as principais demandas desse povo. Nós temos aqui a reforma agrária que é necessária, demarcação de terra para os grupos indígenas, nós temos a valorização da agricultura familiar como sendo uma política necessária para os dias de hoje. E não se esqueça, o modelo de exploração do bioma cerrado é um modelo que, a permanecer como está, vai favorecer o desaparecimento desses povos tradicionais do Cerrado. Hoje ficamos por aqui e nos encontramos na próxima semana. Até lá!